Amém, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então abra comigo agora a sua Bíblia, em Hebreus 4, 14. Diz assim, quem não achou acompanha no telão. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Amém? Meu irmão, eu não sei o que te motivou hoje a sair de casa e vir até aqui. Eu não sei qual foi a sua intenção, a sua motivação, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus quer falar com cada um de vocês aqui nesta noite. Disso eu não tenho dúvida. Independente da motivação, uma coisa é certa: Deus vai falar com você. Meus irmãos, parece que cada dia que passa está mais difícil de viver. Cada dia que passa, cada semana, cada mês, os últimos tempos, parece que as notícias só são desfavoráveis. Você liga a sua televisão, você vai ver tragédias e mais tragédias. Se você começar a olhar só para isso, você entra em desespero. Porque parece que cada dia mais os dias têm sido maus. As notícias estão piores, as pessoas estão cada vez mais cansadas e a fé de muitos tem sido provada. A gente olha ao redor e vê casamentos desmanchando. Essa semana saiu uma notícia de uma grande igreja lá em São Paulo, uma igreja muito relevante, que um dos líderes foi pego dentro de um prostíbulo e foi afastado, seu cargo foi revogado. Cada dia mais é conhecido de todos que pessoas estão feridas. Gente lutando contra a ansiedade. A ansiedade tem sido o mal do século. Cada vez mais nós temos enfrentado essa dificuldade. Cada dia mais corações cheios de perguntas sem respostas. O que será de mim? O que será de nós? O que será do meu amanhã? Cada vez mais. E se hoje você procurar um bom psicólogo, vai ser muito difícil você encontrar um horário. Semana passada eu estive conversando com um amigo meu, psicólogo, lá em José Bonifácio. E para a gente conseguir conversar, ele falou: vem aqui numa segunda-feira, 7h da noite. Quando eu cheguei lá, era o último atendimento dele em plena segunda-feira. Ele falou: só hoje eu já atendi 13 pessoas. Em plena segunda-feira. Então está difícil, cada dia mais. Por quê? Porque o mundo inteiro está tentando entender a sua própria dor. Se tem uma profissão que é promissora, jovens, se atente a isso. Psicologia é uma área que só tende a crescer. Cada dia mais, e daqui para frente vai aumentar a demanda. Porque nós estamos vivendo uma sociedade doentia. Então eu não sei como que você chegou aqui hoje. Talvez você tenha chegado cansado, confuso, tentando entender o porquê das coisas. O porquê que está acontecendo tudo isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Eu tenho. Existe um Deus que entende você completamente.
Esse é o tema da mensagem. Jesus, o Deus que entende as nossas fraquezas. Existe um Deus que não te observa de longe, mas que caminha com você dentro da sua dor. Deus caminha com você dentro da sua dor. Então vamos ler de novo agora a mensagem, Carol, põe para nós. Acompanha comigo lá no telão. Esse texto talvez ficou um pouquinho pequeno aí, mas dá para ver um pouquinho? Acho que dá, né? Agora que já sabemos o que temos, Jesus, esse grande sacerdote principal, com acesso imediato a Deus, não podemos perdê-lo jamais. Não temos um sacerdote que não conhece a nossa realidade. Ele experimentou fraqueza e provações, experimentou tudo, menos o pecado. Portanto, vamos andar direito e receber o que Ele tem para nos dar. Recebam a misericórdia e aceitem a ajuda. Mais uma vez, feche os seus olhos. Senhor, fale conosco e nos mostra que não estamos sozinhos nas nossas fraquezas. Venha, Senhor, a mostrar a cada um que o Senhor está conosco em tudo que temos passado, em nome de Jesus. Amém. Tem muitas verdades que esse texto tem a nos dizer nesta noite. A primeira é: Jesus entende as nossas fraquezas. Jesus e o Pai, eles poderiam ter resolvido o problema da humanidade com apenas uma palavra. Bastava uma palavra só, ele poderia ter resolvido todo o problema da humanidade. Mas ele escolheu algo muito maior. E talvez aquilo que transforma o nosso Deus em grande, em espetacular, num Deus poderoso, soberano. Ele decide habitar entre nós. Eu não sei você, mas isso me deixa assim muito louco. Eu fico espantado com isso quando eu paro para pensar nisso. Um Deus que decide habitar entre nós. Pensa, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de uma divindade, nós estamos falando daquilo que não tem como segurar, não tem como apalpar, não tem como ter controle. Nós estamos falando de algo poderoso, algo infinito, que decide habitar entre nós. Eu não sei se isso causa espanto para você, mas para mim causa muito espanto. E uma curiosidade para você entender, que esse habitar, lá no grego, significa literalmente armar tenda. Ou seja, Jesus armou tenda no meio do nosso deserto. Ele veio viver o que nós vivemos. Ele veio experimentar o que é ser humano. O que é que esse povo, como que eles vivem? Lembra do Fantástico? Chegava numa tribo, né, um lugar diferente. Como que eles vivem? Como que eles crescem? É isso que Jesus veio fazer. Peraí, eu quero entender melhor. Eu quero habitar e andar no meio deles e entender os seus dilemas, entender o que eles passam. Ele veio. Então ele quis sentir na pele o que é ser humano. Ele quis entender o que é fome. Ele quis entender o que é esse tal de cansaço. O que é isso? O que é o desprezo, ser desprezado? Que sentimento é esse? O que é experimentar a solidão? O que é experimentar dor? O que é isso? Então, meu irmão, saiba, o nosso Deus, Jesus, não veio com uma coroa de ouro, mas Ele veio com calos nas mãos. Ele não veio cercado de anjo, mas Ele veio de gente simples, ferida como eu e você. Então, meu irmão, se tem uma pessoa que entende tudo o que você está passando, esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Temos um Deus que entende o que a gente passa, porque Ele enfrentou tudo isso também. Sabe por quê? O que é difícil para você hoje? Talvez ser traído.
É uma dificuldade, não é? Só quem já passou por isso sabe o sentimento que é. Ser traído. Tem uma notícia para você: Jesus sabe o que é ser traído, porque ele foi traído. Ele entende o que é ser traído. Ele entende o que é ser rejeitado. Porque lá em João 4:44, põe para nós, Carol, na NVT. Ou NVI. Qual que é? Isso. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Ele sabe, na terra dele, ele foi rejeitado. Aonde que era para receber ele, não receberam, desprezaram. Então ele entende o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é sentir medo, porque Jesus sentiu medo. Por isso que realmente ele é o nosso Deus. Porque se ele fosse aquele Deus que só vive lá e não tivesse descido, não tivesse experimentado, talvez a gente poderia ter ainda algo para falar, mas você não sabe o que é isso. Não, ele sabe, porque ele enfrentou o maior medo que existia naquela época, que era de ser crucificado. Você acha que Jesus não morreu de medo ao olhar para a cruz? Você acha que Jesus, ele falou, opa, estou aqui, tiro isso de letra? Não. Se fosse assim, ele não teria se esvaziado de si. Mas ele se esvaziou e falou, peraí, que não fique nada, para que ninguém possa falar, para você foi fácil porque você era Deus. Ele falou, peraí, eu vou me esvaziar, e eu vou passar por isso, eu vou entender, vou enfrentar e vou vencer assim como ele venceu. Então ele sabe o que é sentir medo. E isso é prova porque Jesus, ele chorou até suar sangue. E se você não sabe, isso é uma coisa real. Existe um fenômeno que se chama hematidrose, que é suar sangue quando algo extremo acontece, algo muito extremo emocional acontece. Então, Jesus literalmente sentiu o peso da cruz antes de entrar na cruz. Aconteceu algo muito extremo. Ele pegou um nível altíssimo, que nenhum de nós, ou alguém já suou sangue aqui? Tem alguém que já suou sangue? Então, se ainda, você que não entende, se tem algo que a gente não entende, é isso. E Jesus entende. Porque ele chegou ao extremo do que um ser humano pode chegar, que é suar sangue. Mas sabe o que isso significa? Amor. Sabe qual é o nome disso? Amor. Sabe por que ele enfrentou tudo isso? Sabe por que ele chegou a esse extremo? Porque ele te amou. Ele te amou. Ele te escolheu. Ele decidiu. Vale a pena passar por tudo isso por cada um desses que estão aqui, que já passaram e que vão ainda existir. Porque ele não é indiferente à nossa dor, ele entende a sua dor, ele participa junto com você da sua dor, do seu, aquilo que você fala, eu não aguento mais, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que é enfrentar isso. Jesus sabe, eu não sei, talvez eu não tenha condições, capacidade, para mensurar o tamanho da sua dor, mas o meu Deus, o seu Jesus, ele sabe, ele sabe. Sabe quando você chora? Quem já chorou aqui? Quem nunca chorou? Sabe o que acontece? Ele sente quando você chora. Ele sente. Quando você cai, ele entende. Ele entende. Quando você acha que está sozinho, que não tem mais jeito, todo mundo te abandonou, você olha para o lado e você não vê saída, você não vê mais ninguém. Sabe quando a gente chega naquele estado que a gente não consegue ver mais nada na nossa frente, a gente só olha e só tem eu e mais ninguém. Estou sozinho. Sabe o que é enfrentar isso? Quando você está passando por isso, saiba, Ele está do seu lado, bem ao seu lado, junto com você. Por mais que você não veja, por mais que você não sinta, Ele está ao seu lado.
A segunda verdade que precisamos entender com esse texto é que ele é o nosso sumo sacerdote, como a gente leu. Aqui o autor de Hebreus, ele está fazendo um paralelo com a tradição judaica. Porque naquele tempo havia um homem chamado sumo sacerdote. Tinha um homem que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, ou seja, no lugar mais sagrado do templo, para interceder pelo povo. Esse homem era o sumo sacerdote. Mas antes de entrar, ele precisava oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque se ele entrasse de qualquer jeito, ele era fulminado. Ou seja, até o sumo sacerdote, que era a figura maior daquela época, ele tinha limites. E eu já expliquei isso aqui. O sumo sacerdote, ele entrava nesse lugar amarrado por uma corda cheia de sinos. Por quê? Como eu disse, se ele entrasse de qualquer forma, ele era fulminado lá dentro. E não poderia ninguém entrar lá para resgatar ele, porque se entrasse também ia ser fulminado. O fogo iria consumir ele. Então o que acontece? Se aquele sino parou de tocar, pode puxar a corda que o camarada já morreu. Então ele tinha essa peculiaridade. Então puxavam ele pela corda, e isso mostrava o quê? O temor e principalmente, anota isso que eu vou falar, tome nota. Isso mostrava a distância do ser humano para Deus. Existia uma distância enorme entre Deus e os homens. Tinha uma distância. É por isso que era dessa forma. Mas aí Jesus entra na história. Aleluias. Jesus entra na história, e com Jesus tudo começa a ficar diferente. Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote perfeito, o mediador definitivo entre Deus e os homens. Agora, meu irmão, não tem mais distância. Ele pega essa distância e ele encurta essa distância. Então ele não entra num templo terreno, mas ele agora entra na presença do próprio Deus, e aí ele entra em nosso lugar. E o texto diz, ele foi tentado em tudo, mas o detalhe, sem pecado. Não tinha pecado nele. E o que isso significa? Que ele sabe, ele sente o que você sente, mas ele não caiu aonde nós caímos. Apesar dele entender toda a sua história, apesar dele entender as suas fraquezas, suas limitações, ele não caiu. Ele permaneceu firme. E aí, meu irmão, é exatamente por isso que ele pode te sustentar aonde você tropeça. Sabe aquela questão do exemplo? Eu não posso falar de algo que eu não vivo. Eu não posso querer te dar lição de moral de algo que eu nunca experimentei. É como eu falar, eduque o seu filho assim, mas eu nunca eduquei o meu filho. Eu não tenho nem filho. Como que eu vou falar de filho se eu não sei o que é esse sentimento? Mas Jesus, ele pode falar sobre as suas fraquezas, porque ele foi tentado. Ele teve os mesmos problemas que você tem, mas ele não caiu. E por isso que ele pode te sustentar aonde você tem tropeçado. Porque ele é o único que pode entender completamente o que você está passando. E ainda não te condenar, não olhar para você só julgando, falando, ih, você não tem jeito mais. Não, Jesus jamais vai fazer isso. Se fosse assim, ele não teria morrido naquela cruz. Ele não teria suado sangue, se era para olhar para você e falar, você não tem jeito. Porque ele sabe que você tem jeito. Ele sabe que realmente existe uma chance, existe uma forma de você vencer. Como? Se achegue a ele, esteja perto dele, porque ele entende, ele sabe, ele vai te ajudar. Ele vai estar com você. Ele vai estar em todos os momentos ao seu lado, te ajudando, te amparando. Se você for sincero com ele, meu irmão, ele vai te sustentar, ele vai te ajudar. Ele não vai deixar você desamparado. A terceira verdade, meu irmão, que nós precisamos entender é que Jesus abriu o caminho para Deus. Diante dessas verdades de que ele entende, de que ele é o mediador, a pergunta é, se ele me entende, se ele é um mediador, agora eu tenho acesso direto a Deus através de Jesus, o que me resta fazer? O que resta eu fazer? Versículo 16 responde,
que nos resta fazer? Aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Qual que é a resposta? Se aproxime de Deus. Você só tem uma coisa a fazer nessa noite: se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Ele está disponível, de braços abertos, só esperando. Chegue perto, chegue mais perto, chegue mais perto. Não fuja, não se esconda, não ache que você não é digno. Talvez essa é a sua realidade hoje. Você olha para você, você olha para a sua realidade e fala: eu não sou digno. Não existe isso, porque aqui a realidade é: por nós mesmos, pelos nossos méritos, ninguém é digno. Não tem ninguém que pode falar: eu sou digno de entrar na presença de Deus. Ninguém. É por isso que ele morre na cruz, é por isso que ele passa por todo esse sofrimento, por toda essa dor, porque ele chega no ponto e fala assim: eu já resolvi os seus problemas, não tem ninguém merecedor, eu estou dando um presente, eu estou entrando com graça, favor e merecido. O que é favor e merecido? Eu não mereço, mas ele resolveu me amar. Ele resolveu me amar, Ele resolveu me dar acesso. Lembra que eu falei a distância de Deus? O acesso hoje está aberto. Ele rasga o véu que separava você da presença de Deus. Uma curiosidade: sabe qual era o tamanho desse véu quando foi rasgado, quando Jesus morreu? Quem sabe? Alguém já ouviu falar? Sabe? Ele media cerca de 18 metros de altura. 18, aqui ó, esse salão aqui deve ter uns 5 metros. Então vamos colocar 3 vezes esse salão. Era o tamanho da altura do véu. 10 centímetros de espessura. E ele foi rasgado de alto a baixo. Mateus 27, 51, põe para nós, para não falar que eu estou inventando. Mateus 27, 51. Naquele momento, a cortina ou o véu do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até onde? De cima até embaixo. Ou seja, meu irmão, o que está querendo dizer? Foi Deus quem abriu o caminho e não o homem. Tem como rasgar 18 metros de um tecido de cima a baixo? Nem daqui, nem de baixo para cima você consegue tentar rasgar 18 metros. Só se o cara tiver uma força. Estamos falando de quem? Do Hulk, de Sansão, de quem que é? Não tem como. Isso mostra, foi o poder de Deus. Isso mostra, acabou. Sabe a distância enorme que tinha entre o homem e Deus? Sabe aquela distância que realmente era muito difícil? O que acontece? Acabou a distância. Acabou as dificuldades, acabou os impedimentos. Agora você tem livre acesso a Deus. E talvez tenha sido esse o maior problema que nós hoje enfrentamos. Por quê? Estava conversando sexta-feira com um casal, irmã Roberta e irmão André, e eu estava falando justamente isso. Meu irmão, quando as coisas são difíceis, parece que a gente dá mais valor, não é? Quando a gente tem dificuldade, parece que a gente desperta um interesse e a gente fala: opa. Mas quando as coisas começam a ficar liberadas, aquilo acaba virando normal, rotineiro, e a gente não dá valor. Só dá valor quem antigamente tinha que enfrentar uma cortina de 18 metros para poder entrar no lugar, e só realmente uma pessoa, uma vez por ano, com tudo isso, com todas essas dificuldades, apresentando um sacrifício para ele não ser fulminado. Porque imagina, na hora que ele está entrando, você já passou um ano esperando para os seus pecados ser perdoado, e aí chegou o momento, fala: hoje é o dia que Deus vai perdoar os meus pecados. Está aqui, sumo sacerdote, apresente o meu cordeiro, apresente ali o meu sacrifício para que Deus me perdoe.
Aí imagina um sumo sacerdote meia boca, um sumo sacerdote safado, sem vergonha, que ele entra ali de qualquer jeito, e na hora que ele pisa naquele lugar, ele já morre. E você que passou um ano esperando para que Deus te perdoasse, vai ter que esperar mais um ano, porque não tem mais jeito, é um sumo sacerdote, é uma vez. Você está entendendo o tamanho da dificuldade que era? O tamanho da distância de Deus e os homens? E agora ele rasga o véu. Agora você pecou? Somos pecadores? Tem algum que não pecou aqui? Quem é pecador, levanta a mão. Ó, vou tirar a pedra. Piadinha. Agora, meu irmão, você peca todo dia, eu peco todo dia. E eu não preciso mais esperar uma vez por ano, uma pessoa única, não. Agora o véu foi rasgado e eu posso agora entrar em qualquer lugar, seja no banheiro, seja na sua casa, seja no seu serviço, seja andando, fazendo uma caminhada. Eu posso entrar na presença de Deus e falar: perdoa os meus pecados. E na mesma hora os meus pecados são perdoados. Então, meu irmão, talvez você não tenha essa dimensão, talvez você não compreenda isso e não dê valor a isso. Mas a partir de hoje comece a dar valor a isso. Porque isso, meu irmão, é um absurdo. Esse Deus que habita entre nós, que escolhe realmente entender o que a gente passa, e hoje nos dá acesso à presença dEle. Eu não preciso mais colocar um terno para entrar na presença de Deus. Eu não preciso mais entrar num templo religioso. Eu não preciso mais de tudo aquilo que a gente precisava. Você hoje tem livre acesso, você entra de qualquer forma, com qualquer roupa, em qualquer horário, em qualquer momento. Não tem essa de, antigamente a gente pensava isso, né? Vou orar 3 horas da manhã, que é o horário que está descongestionado, Deus me ouve mais rápido. Não, meu irmão. Agora Deus te ouve em qualquer momento, em qualquer hora do dia, em qualquer circunstância, Deus vai te ouvir, porque Ele rasgou o véu, Ele abriu o caminho. Então, venha com as suas falhas. Aqui é lugar de pecador, aqui é lugar de gente que entende, que passa por falhas, que passa por cansaço. Venha com o que você tem e não com o que te falta. Porque se você esperar algo que está te faltando, você nunca vai chegar até a presença de Deus. Porque nunca a gente vai ter tudo o que a gente quer. Nunca a gente vai ter aquela vida, né? Esplêndida, com tudo certinho. Nunca a gente vai ter, isso é dos dinossauros, o dia de princesa, lembra quando passava aqueles programas? Que você pegava um dia para você resolver todos os seus problemas. Eu preciso arrumar meu cabelo, eu preciso não sei o quê, eu preciso de uma roupa, eu preciso de uma casa. Meu irmão, se você esperar por isso, você nunca vai realmente ter uma vida assim, desse jeito, que vai, não tenho falta de nada. Não, a gente sempre vai ter falta, mas tem uma coisa que não pode faltar na sua vida, é o seu Deus. É por isso que eu falo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor? Está errado. Eu não tenho falta de nada. Porque se o Senhor é o teu pastor, e nada te faltará, o dia que faltar o seu cabelo, o dia que faltar o seu sapato, o dia que faltar a sua pizza, você fala, peraí, mas então o Senhor não é meu pastor? Não, meu irmão, se o Senhor é teu pastor, pode te faltar qualquer coisa, mas você não precisa de mais nada, porque você tem o que é essencial para a sua sobrevivência, que é o Senhor Jesus. O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada, nada me falta. Porque no trono da graça há misericórdia para o seu passado. Todos nós temos um passado, mas todos nós temos misericórdia. É por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida. E é mais um dia, mais uma oportunidade que Ele te dá de viver na presença dEle. No trono da graça, a misericórdia para o passado, mas também a graça para continuar no presente. É hoje, viva hoje.
ouvia antigamente, quando participávamos de uma outra igreja, tinha grupos de apoio para todas as áreas de dependência. E quem já ouviu, já participou daqueles grupos de alcoólicos anônimos, fala só por hoje, né? Já ouviram essa frase? Só por hoje. Mas tinha um pastor que falava só por agora. Hoje às vezes é muito grande. Hoje às vezes é demais, mas é só por agora. Porque às vezes você está nessa ideia do só por hoje, e na metade do dia você tropeça. E sabe o que pode acontecer? Você fala, não, já era, acabou. Mas quando você começa a entender, peraí, é só por agora. Não é porque eu tropecei que minha vida acabou. Não é porque eu deslizei que eu não vou mais, que eu vou me entregar, não. É só por agora. A misericórdia do Senhor recaiu sobre mim mais uma vez. A misericórdia, o amor do Senhor vai me alcançar. Eu tenho certeza disso. Por isso eu não vou desistir. Por isso eu vou permanecer. Aleluia. Para a gente concluir, meu irmão, Jesus entende as suas fraquezas. Olha bem para mim. Jesus entende as suas fraquezas. Ele entende. Porque Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus inacessível. Pelo contrário, Ele está perto de você. Ele te deu livre acesso. O nome dele é Emanuel. Eu falo isso sempre, Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Ele está com você. Quando te faltar força, lembre-se, Ele não apenas te entende, Ele te acolhe, Ele te sustenta, e Ele já venceu o que te faz sofrer hoje. Sabe o que te faz sofrer hoje? Sabe aquela dor? Sabe aquela angústia? Sabe aquilo que tem tirado o seu sono? Sabe aquilo que você fala, eu não aguento mais? Ele entende a sua dor. Ele entende a sua dor. Ele está com você nela. E Ele vai te ajudar a passar por essa dor. Ele vai te ajudar a passar por esses momentos de fraqueza. Sabe qual é o significado do nome Jesus? Em hebraico tem vários nomes, né, Jesus? Um deles é Yeshua. E sabe o que significa Yeshua? Deus é salvação. Hoje a Joyce começou o culto falando, essa noite é noite de salvação, e eu tenho certeza disso. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite. Porque no próprio nome dele já tem uma promessa. Deus veio te salvar. Podia parar por aí. Ai, que bom, eu tenho um Deus que me salva. Não, Ele não apenas te salva, Ele te salva e caminha com você. Tem uma diferença, né? Saber que tem um Deus que salva, mas é um Deus distante. É um Deus que está lá longe. É um Deus que não entende as minhas dores. Eu só sei que Ele vai me salvar no final. Quem quer servir esse Deus que só vai te salvar lá no final? Eu não quero, não. Não. Eu não quero apenas um Deus que vai só me salvar no final. Eu quero um Deus que vai andar comigo. Eu quero um Deus que vai estar todos os dias ao meu lado, andando comigo, me ajudando, entendendo meus problemas, entendendo as minhas fraquezas. Eu não quero apenas um Deus que vai lá no final, hoje eu vou te salvar. Mas não sei como que você chegou até aqui. Não, eu quero um Deus que por mais que eu vou chegar cambaleando. Sabe quando a gente chega, né, a gente vê aqueles filmes de guerra, ou aqueles filmes de competição, que a pessoa chega no final esgotada. Eu posso chegar esgotado, mas eu tenho certeza, Ele estava comigo em todos os momentos da minha vida. Ele estava ali me ajudando, Ele estava me sustentando, e por isso que eu cheguei até o final. Tem uma diferença muito grande, meu irmão, num Deus que só salva, mas que não te conhece. Um Deus que só salva, mas não te entende. Um Deus que só salva, mas que não anda com você. Quando você começa a entender, peraí, o meu Deus, Ele habitou entre nós, Ele entendeu as minhas fraquezas, Ele entendeu o que eu passo, e Ele prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida. Meu irmão, Jesus não veio só para te salvar no final da vida, mas Ele veio para caminhar com você no meio dela. Ele veio para caminhar com você. E é por isso, meu irmão, que hoje você pode descansar. Está difícil?
você pode descansar apesar de tudo que você tem passado. Ainda tem descanso na presença dEle. Por quê? Por que você fala isso, pastor, que dá para mim descansar? Sabe por quê, meu irmão? Porque como está escrito aí, Ele entende as nossas fraquezas. Então tem como descansar ao lado de um Deus que sabe. Sabe, hoje em dia está muito na moda falar isso, né? Lugar de fala. Quando você vai falar de um grupo, você fala, mas você não está no seu lugar de fala. Ou seja, você não entende os meus problemas. Você realmente não sabe o que é isso. Jesus está em todos os lugares de fala. Porque Ele entende todos os problemas. Ele entende todas as situações. Então, é possível sim, descansar em Deus. Porque Ele realmente entende todos os seus problemas e dilemas. E Ele só tem te pedido uma coisa nesta noite: se aproxime de mim, porque eu estarei com você. Fica de pé.